Opa! Católicos querem saber. Estamos aqui mais um domingo para conversarmos sobre a Bíblia, o catecismo, a fé católica. Uma maneira da gente aprender é esse bate-papo, descontraído, sem pretensão de ser uma aula. Aqui ninguém quer dar aula. Domingo à tarde não é hora de aula. Domingo à tarde é hora de conversa, bate-papo. E é isso que a gente está fazendo todos os domingos, já há 3 meses, creio eu. É isso, Thiago? 12 episódios. Hoje é o 12º? Então, 3 meses mais ou menos, a gente está aqui conversando sobre a palavra de Deus. E é muito importante que você participe. Participar como? Se inscrevendo no canal, mandando um comentário, clicando aí no joinha, dando gostei. Isso tudo ajuda ao YouTube entender que esse vídeo é importante, que esse vídeo vale a pena, e o YouTube distribui para outras pessoas esse vídeo. Então, se você quer contribuir com esse trabalho, não precisa pagar nada. É só você fazer essas 3 coisinhas. Se inscrever no canal, botar um comentário qualquer, pode ser um boa tarde, e clicar no gostei, no legal aí debaixo do vídeo, que isso já ajuda a gente muita coisa. Tiago, boa tarde. Boa tarde. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Tá bem? Thalia tá bem? Tá bem, tá ali. Ah, tá ali. Tá ali, ó. Thalia tá ali. Tá ali, tá ali. Thalia, muita gente no podcast anterior escreveu lá parabéns, Thalia, parabéns, Thalia, parabéns, Thalia. Eles gostaram da sua participação, viu? Você tá demais, hein? Vai ter outras, vai? Vai ter, com Vai ter certeza. outras. E aproveitando, hoje nós estamos gravando esse podcast, como o Carlos já revelou que não é ao vivo mesmo, estamos gravando no Dia do Professor. Dia do Professor. E quero aproveitar para te parabenizar, Carlos, pelo Dia do Professor. Você que, de uma forma muito simples, muito didática, nos ensina a fé católica, a entender melhor sobre a Bíblia, sobre o que a igreja ensina. Então, nada mais justo também que te parabenizar pelo Dia do Professor. Então, eu agradeço a você e todos os que escreveram para mim, sendo que tem um detalhe, eu não me considero professor. Eu acho que professor é uma tarefa muito séria de alguém que acompanha um aluno do princípio ao fim de um curso, de uma formação. Acompanha no sentido de personalizar mesmo o acompanhamento, dar notas, fazer avaliações, corrigir a rota. Eu não faço isso. Eu venho aqui, eu vou na Bíblia Mais, dou o meu curso, dou a minha aula, e aquela pessoa que está interessada acompanha e segue o caminho dela. Então, eu não me sinto professor por isso. Eu me sinto mais um comunicador. Eu comunico a fé católica, comunico a Bíblia, mas eu não acompanho ninguém. Então, não me acho digno desse título de professor. Ano que vem, no Dia das Comunicações Sociais, então vou te Isso, dia do parabenizar. comunicador, aí você fala comigo que eu me vejo mais assim, como um Perfeito. comunicador. Perfeito, muito bacana. Reforçando o que o Carlos disse, deixe seu gostei aí, deixe também o seu comentário com a sua pergunta, que nós estamos de olho aí nas perguntas. E você pode colocar aí que nos próximos episódios a gente vai trazer com certeza. Hoje a gente vai falar sobre um tema que o povo gosta de ouvir, né? E a gente precisa entender, à luz da Bíblia, o que Jesus deixou claro sobre esse assunto. O povo quer saber. Os católicos querem saber. Carlos, o fim do mundo está próximo. Está chegando a hora da trombeta tocar e a gente ser levado para o céu. Como que está esse sistema aí? Alguns dizem que existem os sinais da volta de Jesus, que a volta de Jesus está próxima, mas aí a Bíblia diz que isso não é o fim, é apenas o início das dores. Nós queremos entender o contexto, né, e dentro desse podcast a gente poder compreender o que a fé católica ensina sobre realmente a volta de Jesus, né, a vinda de Jesus novamente. Vamos lá. Como que é essa questão de fim do mundo para nós católicos? Muito bem. Então, primeira coisa, o mundo vai acabar ou nós é que acabamos? Não tem essa história? Sim. O mundo vai acabar ou nós é que acabamos? Bom, primeiro, nós acabamos.
a maior certeza da vida é a morte, né, Tiago? Uhum. Embora, olha uma coisa curiosa, segundo a Bíblia, nem todos morrerão. Sabia disso, Tiago? Não sabia. Paulo diz isso em 1 Coríntios 15. Vou contar um segredo para vocês. Paulo escreve assim: nem todos morrerão. Como assim? Porque se Cristo volta hoje, nós estamos vivos aqui. Se ele voltar agora, nesse momento, nós estamos gravando um podcast aqui. Uhum. Então, Paulo diz, olha, não morreremos. Aqueles que estiverem na volta de Cristo, vivos, não morrerão, mas terão seus corpos transformados. Porque o processo da morte termina com a ressurreição, que é no último dia, nesse dia da volta de Jesus. Então, a ressurreição dos corpos se dará nesse último dia. Mas quem estiver vivo nesse último dia, estou dando um exemplo que seja hoje o último dia, e Jesus retorne agora, nós não morreremos, mas teremos nossos corpos transformados como um corpo ressuscitado, um corpo glorioso. Uhum. Então, Paulo diz, nem todos morreremos. Vamos voltar agora. A maior certeza da vida é a morte, nem para todo mundo, porque nem todos morrerão. Ok. Mas o que a fé católica acredita? O mesmo que a ciência crê. Se você perguntar a um cientista, ele vai dizer quantos anos mais tem de vida no planeta Terra, segundo a ciência. Chegará um momento, Tiago, que o Sol, que é uma estrela em que os planetas, inclusive o planeta Terra, giram ao redor, o Sol, ele vai morrer. Uhum. Como é que os cientistas sabem disso? Porque há muitas estrelas que os cientistas acompanham, menores ou maiores que o Sol, que morrem. Então há uma previsão aí de bilhões ainda de anos, mas o Sol vai morrer. E como é que uma estrela morre? Segundo a ciência, isso não tem nada a ver com Bíblia. Uma estrela, ela cresce e depois ela morre. Antes dela morrer, ela expande, como se ela inchasse. E nesse processo de inchaço, vou chamar assim, do Sol, ele vai engolir tudo que tiver em volta dele, a Terra. Então, esse processo normal de fim de uma estrela e dos planetas que estão ao redor é um processo normal que acontece no universo todo. E vai acontecer com aqui, vai acontecer. Esse planeta, isso tudo que você conhece, vai chegar ao fim. Não só em termos da morte do Sol, mas em termos de universo. Há teorias e muitos estudos científicos sobre isso, em que o universo está em expansão. Então, há algumas teorias que dizem o seguinte: o universo vai se expandindo indefinidamente até que a distância entre os astros torna-se tão grande que o universo congela. Porque enquanto está próximo, ainda mantém o calor. Uhum. Mas quando a expansão for muito alta, o universo vai congelar e vai acabar. Uhum. Há uma outra teoria, tudo são teorias científicas, que não é feito de... O cara pensou e inventou isso. Isso é estudo, é análise, é matemática. Você tem uma teoria que diz o seguinte: o universo ele vai expandir até a hora que ele para de expandir e ele vai começar a encolher de novo, até que ele encolhe e chega ao que ele já foi em algum momento, quando ele começou a expansão. Há cientistas que pensam que o universo ele tem esse movimento de expandir e recolher, como se fosse o nosso coração pulsando, né, que bate e volta. O universo poderia ser isso também. E se o universo for isso, quantas vezes o universo já expandiu e já recolheu? Não se sabe. Pode ser que seja algo de trilhões de anos, esse processo que a gente vive no universo. Em resumo,
O planeta que nós estamos vendo aqui vai acabar um dia? Óbvio. Não tem nada material que dure eternamente, Tiago. A matéria não é eterna. As coisas acabam. Uhum. Ah, mas tão bonito, tudo acaba. Tudo acaba. Tudo. Eu ensino para os meus filhos, desde que eles eram pequenininhos, tudo que começa, acaba. Tudo que nasce, morre. Não tem outra conversa. É isso. Então, o planeta vai acabar em algum dia. Aí entra a fé, porque tudo que eu falei agora é ponto de vista de ciência. Aí entra a fé cristã. O que a fé cristã diz? A fé cristã diz que antes que o planeta termine pelas condições naturais, por exemplo, a morte do Sol, antes que aconteça isso, o Filho do Homem voltará. Ou seja, Jesus retornará e encerrará a história humana no planeta Terra. É o que a gente chama de último dia. Que é nesse último dia que vai acontecer a ressurreição da carne. O que a gente reza no credo em toda missa, creio na ressurreição da carne, é nesse último dia. Então é nesse último dia que Jesus volta, à ressurreição, ao juízo final, e encerra a história humana sobre o planeta Terra. Isso é o que a fé católica acredita. Entendi. E aí, a partir daí, todos habitarão no céu. Então, aí a gente já parte para a vida espiritual. Tá. Ao inferno, que é uma condição eterna, ou seja, sem fim. Na verdade, não se pode dizer eterno. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Existe na teologia duas dimensões, a eternidade e a eviternidade. Já ouviu falar disso? Não. Eternidade é aquilo que não tem nem começo nem fim. Deus é eterno. Agora, nós não somos eternos. Nós somos eviternos, porque tivemos um começo, não teremos um fim. Então, na teologia tem essa distinção. Mas é uma coisa muito técnica, né? O fato é o seguinte: após essa existência material aqui, o que nos está reservado é a existência no mundo espiritual, que aí entra ou o céu ou o inferno, que são as duas dimensões sem tempo de final. O purgatório ele é provisório. O purgatório ele existe enquanto a pessoa está num processo de desapego do pecado. É provisório. Agora, de definitivo, nós temos céu e inferno. Perfeito. Carlos, dentro desse sentido, né, de entender, né, sobre a volta de Jesus, sobre entender esse fim, não é o fim do planeta, mas sim da nossa existência aqui, muitas pessoas pegam textos da Bíblia para relatar como que seria ou ter uma previsão de quando que vai ser. Eu tenho uma expectativa em cima disso, que é o seguinte: quando Jesus ele tem a sua ascensão aos céus, os discípulos ficam olhando, né? Olhando Jesus subir, fica todo mundo admirado assim. E aí, o que chegou para mim, que é um anjo, né, que chega para eles e fala: olha, o que vocês estão olhando aí? Aquele que está subindo, ele há de voltar um dia. Só que enquanto ele não volta, vão fazer a nossa parte por aqui. O que a gente pode pegar de real do que das Sagradas Escrituras que possam definir a volta de Jesus? Ou não existe nada na Sagrada Escritura que a gente possa observar quando que será essa volta? E essa cena que você citou é Atos capítulo 1, quando Jesus está se despedindo e ele sobe aos céus e aí aparece o anjo. Este que vos foi arrebatado voltará do mesmo modo que o vistes partir. Então, ali fica claro o seguinte: ele que foi, voltará do mesmo modo. Então, é essa a expectativa cristã, o retorno de Cristo. Agora, quando se dará esse retorno? Escuta aqui. Todo mundo que disser para você que o sinal é esse, isso está acontecendo por causa do retorno de Cristo que está às portas. Ah, isso aqui é o que vai acontecer. Então,
todo mundo que disser isso para você, ou está enganado ou está mentindo para você. Porque não dá para fazer essa análise de fatos que têm que acontecer para o retorno de Jesus. Essa conversa, Tiago, de detalhar o que precisa acontecer para Jesus voltar, é uma conversa surgida há 100 anos. É uma teologia nascida na igreja protestante norte-americana, dos Estados Unidos. Tudo que você vê de maluquice, Tiago, nas igrejas do Brasil, veio de lá. Essas coisas de datar fim do mundo, isso é próprio de lá. É de lá que nasceu o movimento chamado Adventismo, que é da onde vem a igreja adventista e as testemunhas de Jeová, que são duas igrejas totalmente voltadas para o advento, ou seja, a volta de Cristo, o aparecimento de Cristo. Eles estão focados nisso. Então, eles surgem, essa conversa surge lá e vai invadindo as igrejas protestantes do Brasil, inclusive a Igreja Católica. Porque agora tem um furacão, Milton, que foi o furacão maior que já se teve notícia. É o fim do mundo, é a volta de Cristo. O furacão está assim por causa da destruição que o ser humano está fazendo no planeta, está aquecendo o planeta violentamente, e daqui para frente vai ficar sempre pior. Mas não tem nada a ver com Cristo, volta de Cristo, tem nada a ver. Tem a ver com o modo como nós estamos cuidando da natureza, é outra coisa. Então você pega guerras, nesse momento, Tiago, que nós estamos aqui, tem 5 guerras no planeta Terra, 2 mais famosas, que é a da Rússia com a Ucrânia e de Israel com os palestinos, agora entrou o Líbano, 2 guerras. É o fim do mundo. Tiago, nos últimos 3.000 anos, quando não teve guerra? Em nenhum período. Você sabe que eu vi um estudo que dizia o seguinte: nos últimos 3.000 anos, teve 200 anos sem guerra nenhuma. Só que não eram 200 anos de paz, e não eram 200 anos seguidos. É um ano ali, um ano aqui, um ano lá, que somando em 3.000 anos dá 200 anos. Uau! Não é que não tinha guerra, não era, era um tempo de paz. Não, é porque era um tempo deles prepararem a próxima guerra. Entendeu? Então, há 3.000 anos, e olha que é antes de Cristo, Cristo tem 2.000, há 3.000, nós estamos o tempo todo em guerra. Aí você vai dizer que a guerra é o sinal da volta de Cristo? Antes de Cristo a guerra era sinal de quê então? Então você vê que é bobagem. Quando você cai para a realidade da vida, você vê que isso tudo vira pó, é bobeira. Uma coisa é o mundo das ideias. A guerra, é isso, o furacão. Aí você vai ver exatamente as causas disso tudo, como isso se dá na realidade. Todas essas ideias caem. E a Igreja Católica não se apoia em nada disso. Até porque Jesus disse, quanto a esse dia, essa hora, ninguém sabe, só o Pai. Inclusive, Jesus diz, olha, vereis guerras, rumores de guerras, terremotos, mas não fiqueis alarmados, pois nada disso é o fim. Ele fala isso. E o início das dores que ele fala? Que esse é o início. É o início das dores, ou seja, não é o fim, é o início. Então está 3.000 anos com o início. Início, nós estamos em dores, porque Paulo depois vai dizer que a Terra, o planeta, Paulo não usa planeta porque ele nem tinha noção de planeta, mas o mundo,
ele sofre e geme as dores do parto, aguardando a volta de Cristo. Então, Paulo já usa uma outra simbologia. Paulo não diz que as dores que a gente sente, guerras, tufões, terremotos, Paulo não diz que isso é sinal da volta de Cristo. Paulo diz que estamos em dores e estamos ansiosos, Paulo usa essa expressão, pelo parto, pela volta de Cristo, pelo nascimento, pelo retorno de Cristo. Ele compara como se fosse dores de parto e a volta de Cristo um nascimento. Uhum. Então você vai vendo que são linguagens simbólicas. Paulo não disse, se tiver um terremoto é sinal da volta de Cristo. Ele não disse isso, ele disse que estamos em dores. A vida humana é feita em dores aqui. Mas nós estamos ansiosos pela vida eterna, pela vida definitiva. Você entende? Entendo. Aí, a igreja protestante norte-americana desenvolveu uma escatologia. Escatologia é uma palavra chique, que significa o estudo das últimas coisas. Em grego, escaton é últimas coisas. Desenvolveram uma escatologia, um estudo de últimas coisas, botando um passo a passo para a volta de Jesus. Interpretando os textos bíblicos fora de contexto e culminando com uma ideia perigosíssima. Qual é? O surgimento de um grande líder mundial. Tem uma mais perigosa que essa. Ah, é? É o surgimento, é a reconstrução do Templo de Jerusalém. Porque o Templo de Jerusalém, a história dele é a seguinte: começa com Salomão, 1000 anos antes de Cristo. Salomão constrói o templo. 587 anos antes de Cristo, os babilônicos invadem Jerusalém e destroem o templo. Levam a elite de Jerusalém, o rei, funcionários do rei, filho do rei, exército, funcionários todos da corte, levam embora para a Babilônia. É o cativeiro babilônico. E deixou o templo destruído, o templo que foi Salomão que construiu. Aí, esse pessoal que está na elite, está no exílio, o pessoal da elite que está lá no exílio, começa um trabalho de voltar para Jerusalém. Aí é que é escrito o livro de Ezequiel, por exemplo. Aí o rei Ciro ganha lá da Babilônia e assume e libera todo mundo do cativeiro. Então eles voltam para Jerusalém. Quando eles voltam, sob o comando do rei Zorobabel, eles reconstroem o templo de Jerusalém. Aí é o segundo templo. Reconstroem. Esse templo vai até próximo ali do nascimento de Jesus. 18 anos antes de Jesus nascer, o templo de Jerusalém, feito agora por Zorobabel, já tem 500 anos, está em ruínas. Aí, na época, Herodes o Grande é o rei local ali da Judéia, já colocado pelo imperador romano. Herodes era um grande político. Herodes era um cara que sabia fazer política. Então, Herodes precisava ter boa relação com os judeus. Ele não era judeu, ele era idumeu, foi colocado ali pelo imperador romano. Então, para ele ficar bem com o imperador romano e, ao mesmo tempo, com os judeus, ele faz um presente aos judeus. Ele dá a reforma do Templo de Jerusalém, feito por Zorobabel. Então, constrói um magnífico templo. Esse templo de Jerusalém, que Herodes construiu, era uma das grandes maravilhas da construção antiga. Cada bloco de pedra, Tiago, do tamanho dessa sala. Madeiras aromáticas, pedras preciosas de todo tipo, mármores, granitos, coisa fina. Ele construiu. Aí,
70 anos depois de Cristo, os romanos invadem Jerusalém, porque houve uma revolta lá dos judeus, os romanos invadem e destroem o templo. Só sobrou o Muro das Lamentações. Você já viu lá os judeus botando orações num muro assim? Aquele muro é a parede que sobrou do templo de Herodes. Está lá. Então você vê, o templo foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, reconstruído por Zorobabel, reformado por Herodes, destruído pelos romanos. Tá certo? Sabe o que fizeram com o material do templo quando os romanos destruíram? Não. Roubaram, porque era muita pedra preciosa, muito granito, muita coisa boa, roubaram para fazer em Roma. Como é que é o nome daquele... Tem um monumento em Roma, que é um redondel assim, eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Fizeram aquele monumento com as pedras do Templo de Jerusalém. Depois, quando foram construir o Vaticano, foram lá e tiraram as placas e levaram para o Vaticano. É sério. É verdade. Eu esqueci. Procura aí, Thalia, vê se consegue. Eu esqueci o nome. É uma obra, um prédio romano. Você, Thalia, lembrar, depois a gente coloca aí. Pesquisa aí e me fala. Então é assim. Aí o que acontece? Agora, lendo truncadamente, juntando pedrinhas assim, versículos soltos, chegaram à conclusão de uma doutrina. Sabe qual é a doutrina? Não. Que Jesus vai voltar e vai reconstruir o templo de Jerusalém. Que Bíblia que eles estão lendo, hein? Só que qual é o problema disso? O que tem hoje no lugar onde era o templo de Jerusalém? Você sabe o que tem lá hoje? É uma mesquita? Mesquita muçulmana. O domo de ouro. Se você olha assim a foto de Jerusalém, você vê aquele domo dourado assim, lá em cima. Aquilo é uma mesquita muçulmana, que é um prédio sagrado da fé dos árabes. Sim. Para você construir o templo de Jerusalém ali, você tem que derrubar aquilo. Se você mexer naquilo ali, você tem a Terceira Guerra Mundial na hora. Porque os países muçulmanos não vão permitir aquilo em hipótese alguma. Porque aquilo ali é a espinha dorsal da fé deles. Ou seja, é uma confusão, Tiago, que realmente, se você for construir o templo de Jerusalém, é o fim do mundo mesmo, porque a guerra vai ser enorme. Agora, botar Jesus no meio disso, enfiar Jesus nessa conversa, tem nada a ver, né? Aí vamos entrar na teoria da conspiração, né, que o pessoal sempre joga na internet. Eu ouvi que o genro do Trump, ele tem um projeto de reconstruir esse templo lá em Jerusalém. Inclusive, eu vi, né, um vídeo falando sobre isso, que ele não tem problema em nenhum destruir a mesquita para poder fazer lá o novo templo. O apoio político que o Trump tem nos Estados Unidos vem dessas igrejas fundamentalistas. Vem dessas igrejas evangélicas, protestantes, dessa linha de fim do mundo, de catástrofe, de Jesus vai voltar. E aí a ideia é acelerar o processo da volta de Jesus, reconstruindo o templo. Tem uma outra ideia deles, que é assim, acelerar a volta de Jesus, sabe fazendo o quê? Espalhando missionários no mundo inteiro. Porque Jesus diz assim, o evangelho será pregado no mundo inteiro e aí será o fim. Então, vamos acelerar o fim enviando missionários para o mundo inteiro. E aí, determinadas denominações protestantes têm uma estrutura imensa de missionários que eles mandam para o mundo inteiro em vista disso, de
espalhar gente no mundo inteiro pregando o evangelho e aí, dessa forma, acelerar a volta de Cristo. Você vê? Então, é tudo, no fim das contas, Tiago, eu explico no fim das contas, é tudo maneira de controlar você. Uhum. Porque eu, sendo uma pessoa que estou organizando tudo para a volta de Jesus, eu sabendo o que vai acontecer com a volta de Jesus, eu tendo a data da volta de Jesus, isso é o quê? Ou o cara é muito louco, ou ele tem um desejo imenso de controlar pessoas. Ele quer controlar pessoas. Porque ele põe medo nas pessoas. Eu boto um medo em você, eu faço uma pregação para você de fim do mundo, de tragédia, de catástrofe, e te digo, ó, você quer sair disso, você quer ser protegido disso? Fica comigo aqui, me acompanha. E aí você vai formando aquele grupo de gente cheia de medo, de gente fanática, de gente que dá vida por aquilo ali. Porque foi colocado na cabeça dela só medo, só pavor, só tragédia. Uhum. Você não vê os pregadores de rodoviário, como eu costumo dizer, dizendo assim, olha, ame o seu próximo, olha, perdoe a quem te fez mal, olha, deixa ir, não fica retendo nada para você. Você não vê. Você vê eles pregando o fim do mundo, é tragédia, é desgraça, é castigo. Por quê? Porque não é uma pregação do evangelho, é uma pregação do medo e do controle de pessoas, Tiago, que já têm a vida difícil. Viver é difícil, viver dá um trabalho danado. Então a pessoa já tem uma vida difícil, já tem um marido em casa que bebe, que quebra tudo, já tem problemas no trabalho, tem gente que não gosta dela na família, a vida é difícil. Aí, ao invés de ter uma palavra para ela de consolo, não, é uma palavra de medo. A pessoa se entrega àquilo e vive fanaticamente, perdendo a qualidade de vida. É terrível o que fazem. É verdade. Achou aí? Ah. É o Coliseu, não? Coliseu em Roma. É, Coliseu? o Coliseu. Pô. Construíram uma parada pra matar o cristão. O Coliseu foi feito Coliseu. com material do Templo de Jerusalém. Que maravilha, hein? E depois tiraram, que se você vê o Coliseu, ele é todo descascado, porque ele era todo recoberto com pedras, e foram retiradas essas pedras e levadas para o Vaticano. Que maravilha, né? Onde os leões comiam os cristãos. Legal. Olha, interessante. Mas, Carlos, abrindo aí um parêntese na nossa conversa, tá certo que no período da Segunda Guerra Mundial não tinha essa comunicação toda que existe hoje. Mas se a gente for parar para pensar nessas características de um anticristo, o Hitler se encaixaria muito bem nessas características de um ditador que persegue as pessoas, que quer matar todo mundo, que ele tem uma raça única. Então, se a gente fizesse um anacronismo da figura do Hitler, com a informação que a gente hoje, com a questão da comunicação que a gente tem hoje, naquele período o Hitler poderia ser visto como um anticristo. Ou estou viajando? Não, você está certo. Anticristo é todo aquele que é anti-evangelho. E ele foi. Mas não só o Hitler. Às vezes eu sou também. Às vezes eu sou um anticristo. O anticristo é aquele, 1 João, leia lá. Anticristo é aquele que está anti o evangelho, anti o bem, anti o amor, anti a paz. Está contra isso tudo. Então eu posso, de vez em quando, ser um anticristo. Posso iniciar guerras dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu trabalho. A diferença é que o Hitler teve um posto, um cargo e poder de um país na mão. Eu não tenho. Mas se me dessem também um poder na mão, será que eu seria uma flor de pessoa, Tiago? Conheço um homem, dê poder a ele. Entendeu? Exatamente. Então é fácil você falar do Hitler, que, na minha opinião, tinha alguns problemas psicológicos sérios. Tem um livro muito interessante chamado A Mente de Hitler.
E esse livro foi escrito durante a vida do Hitler. O Hitler estava vivo quando esse livro foi escrito. Ele foi escrito por pessoas que já analisavam a mente de Hitler enquanto ele estava vivo. A mente de Hitler. Então, tinha problemas psicológicos. Eu acho que uma pessoa que chega num cargo imenso desse e domina tudo, ele tem problema psicológico. Sim. É difícil o cara chegar lá sadio, né? De muito controle, de muita imposição, de muito mando, de morte. O cara pira. Mas o Hitler teve esse poder na mão. Eu nunca tive. Você já teve o poder de conduzir um país? Não. Eu nunca tive. Agora, se eu tiver, será como é que eu vou ser também? Então a gente tem que olhar sempre para a gente. Olha para nós. Porque anticristo é todo aquele que vive contra o que Cristo pregou. Esse é o anticristo. Interessante. A gente ouve falar muito também, o Carlos, sobre os falsos profetas, né? Sobre ter cuidado sobre falsos profetas, falando, olha, dizem que ele é Jesus, né? Que ele é o enviado, e até as igrejas protestantes utilizam muito dessa narrativa em dizer, ó, em tal lugar já tem gente aí falando que é Jesus. Tem até uma série que foi lançada recentemente na Netflix que retrata um menino, né, lá da Ásia, que ele começou a operar milagres em diversas situações e as pessoas já estão falando que ele é reencarnação de Jesus, que reencarnação já não é cristão, mas está operando as mesmas coisas que Jesus fez. O que nós, como católicos, devemos ter como cuidado, porque, como já foi falado aqui, essa mentalidade também já entrou dentro da Igreja Católica, né? E muitas pessoas acreditam que pode sim haver esses falsos profetas que vão realizar milagres em nome de Jesus, se passar sendo Jesus, e muitas pessoas vão acreditar que ele é Jesus. Qual seria o antídoto para isso e como que a gente pode identificar o que é um falso profeta? O antídoto é ler o que Jesus falou sobre isso. Por isso que eu recomendo, decore. Agora não é nem mais leia. Decore o Sermão da Montanha, gente. Eu vou abrir aqui. Mateus 7. Mateus 7. Olha só o que Jesus fala sobre milagres. Ele fala assim, versículo 21. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, ficar com mãozinha erguida, cantando louvor, dizer Senhor, Senhor, fazer oração bonita, não é critério para Jesus. Não é critério. O critério dele é outro. É aquele que pratica a vontade do Pai. Mas ele continua. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? E em teu nome que expulsamos demônios? E em teu nome que fizemos muitos milagres? Olha a contestação. Jesus está falando, naquele dia, no dia final, virão e dirão para mim, olha, Senhor, como é que eu não vou entrar no reino dos céus? Não foi em teu nome que eu profetizei? Não foi em teu nome que eu expulsei demônio? Sai, demônio, em nome de Jesus! Não foi em teu nome que fizemos milagres? E aquele show da fé maravilhoso, e um que curou dor de barriga, o outro curou dor na cabeça, o outro voltou a andar, o outro curou de câncer. É uma maravilha. Aí o que Jesus diz? Sobre isso, ele fala assim, versículo 23, então eu lhes declararei, nunca vos conheci. Você vê que Jesus não está dizendo que eles não fizeram milagres, eles fizeram. Jesus não diz, não, o demônio que vocês expulsaram é falso. Jesus não disse isso, expulsou mesmo. Profetizou, expulsou demônio, fez milagre. Ótimo, mas não tem nada a ver com Jesus. Olha que coisa curiosa.
Esses fatos, Tiago, miraculosos, não provam que a pessoa é de Deus. O que o Evangelho está dizendo é isso. O que prova que a pessoa é de Deus é a prática da vida dela. Você viu o que ele disse? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas quem pratica. E praticar a palavra de Deus não é profetizar, expulsar demônio, fazer milagre, não. O que então é a prática da vontade de Deus? É tudo que ele vem falando no início do Sermão da Montanha. Ser humilde, ser misericordioso, as famosas bem-aventuranças. Então, quem anda atrás de milagres, quem anda atrás de sinais, está meio que enganado. Porque os sinais, os milagres, só servem se apontarem para uma prática de vida da vontade de Deus. Não adianta eu fazer milagre, Tiago, e tomar o dinheiro das pessoas. Não adianta eu fazer milagres e deturpar a Bíblia. Não adianta eu fazer milagres e enganar as pessoas dizendo que eu ouço vozes e que Deus falou. Não adianta nada. Pode fazer milagre, mas no final Jesus vai falar, ó, nunca te conheci, não. Não sei nem quem é você. Porque esse tempo todo você não fez a minha vontade, você não praticou o que eu ensinei. Isso é um falso profeta. Isso é um anticristo. É aquele que manipula a Bíblia para enganar, manipula a Bíblia para tirar dinheiro, manipula a Bíblia para botar medo e criar controle na cabeça das pessoas e tornar as pessoas fanáticas. Tiago, a coisa mais perigosa que nós estamos vivendo hoje no nosso país, Brasil, é o fanatismo religioso. São os chamados cristãos fundamentalistas, que com eles não tem conversa. Com eles é o que o pastor disse e acabou. Com eles é o que ele leu ali na Bíblia, sem entender o contexto histórico, ele está lendo aquilo e tem que ser assim. É o mesmo cara que entra numa igreja católica e quebra as imagens. É um cara desse que a gente está elegendo para cargos de deputado, para ele ficar lá criando leis. É muito perigoso isso. Isso não tem nada a ver com fé católica. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Interessante, Carlos, a gente compreender, né, o sentido real e o contexto das coisas, né? A gente já falou sobre isso aqui em alguns episódios, mas eu acho interessante, dentro desse contexto de episódio falando sobre fim do mundo, né, sobre a volta de Jesus, a gente abordar um pouco sobre o livro do Apocalipse, né, que dentro desse contexto protestante é utilizado realmente como um pré-anúncio do que vai acontecer. Nós já falamos aqui em outros episódios que já aconteceu. Dito isso, a questão, por exemplo, do número da besta, né? Que fala, olha, você não vai poder comprar, não vai poder vender se você não tiver a marca e você vai ser controlado pelo Estado, o Estado vai controlar tudo que você vai fazer. E aí, se você não tiver de acordo com aquilo, você não vai poder nem comer, nem vender, enfim. É isso que é falado e eles pegam o Apocalipse como base. Surgiu uma pergunta, que aí eu já trago dentro desse sentido, sobre a questão do Drex, que está para ser lançado aqui no Brasil. O que é Drex? Então, o governo brasileiro vai lançar um real digital, aonde que esse real digital, ele não vai ser mais a questão da moeda, que você vai poder comprar, né, o papel. Ele vai estar no seu celular e, por exemplo, uma pessoa que é beneficiário do Bolsa Família, ele vai ser bloqueado para poder comprar cerveja, vai ser bloqueado para comprar outras coisas que não sejam pra questões não gastar o dinheiro alimentícias. Exatamente. Qualquer questão do... Drex é o nome? Drex. Mas qual a diferença do Pix? É porque o Pix é a transação do dinheiro físico. É um veículo, é um aplicativo de transação de dinheiro. O Drex é o próprio dinheiro, entendeu? Já é o próprio dinheiro. Ele não vai ser a transação de um dinheiro para outro lugar. Ele vai ser o próprio dinheiro. Eu quero receber que você... Drex. Exatamente. Agora o nosso curso, Bíblia Mais. Quanto custa? R$ 49,90 Drex. Exatamente. É isso? É o real digital, né?
que está previsto para ser lançado a partir do segundo semestre de 2025. Sim. Né? Então, daqui a um ano, mais ou menos, a gente vai ter aí essa questão do Drex. E muitas pessoas já estão associando isso ao controle financeiro que o Estado vai ter sobre as pessoas de comprar onde que quer. Porque, por exemplo, se o CNPJ daquela empresa não for compatível com o dinheiro que você está recebendo, a transação não vai ser aceita. Então, eles pensam, e é o que é falado na internet, que isso já é uma forma de testar até onde o governo consegue controlar o teu poder de compra, o teu poder de venda. E, associando ao Apocalipse, ao sinal da besta, o pessoal está meio que pegando essa questão de controle da população para fazer, se você não tiver ali de acordo com o que eles querem, você não vai comprar, não vai vender, você não vai poder fazer nada. Então, basicamente, o que o pessoal diz? Você tem que negar a isso para você poder seguir a Jesus e realmente poder estar de acordo com o que Jesus quer, porque seria, porque Jesus teoricamente, quer que você compre qualquer coisa. o sinal da besta, né? Gente. Vamos lá. Vamos lá. Não sei se eu falei uma farofa completa, mas... Não, é uma farofa boa, eu gosto de farofa. É o seguinte, o negócio da marca da besta era algo que, eu vou ter que falar de novo, Tá. tudo no Apocalipse se refere àquela época do Apocalipse. Uhum. Eram coisas que aconteciam naquele contexto. Não tem sentido, é só a pessoa pensar um pouquinho. João está escrevendo para as 7 igrejas da Ásia. Essas 7, ele diz lá no texto do Apocalipse, eu estou escrevendo para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, as 7 igrejas, as 7 localidades, né? Eles estavam passando por perseguição, por isso que João está escrevendo. Aí, João está escrevendo a esse pessoal que está passando perseguição, aí João está contando uma coisa, Tiago, que vai acontecer daqui a 2000 anos. E que a pessoa não tem nem noção do que é. Para que servia um texto desse? Não, me responde. É verdade. Aí o cara pegava esse texto, é porque vai ter o Drex. João tá doidão. É Drex? É Drex. Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar. Você quer ler o texto hoje dentro do seu contexto, mas você esquece que o texto foi escrito para um grupo daquele tempo. Aí aquele pessoal pegava o texto e entendia o quê? Nada, né? Não servia para nada. O texto só vai servir agora, em 2025. Gente, pelo amor de Deus, vamos aprender a ler. Você não precisa saber grego, a língua do Apocalipse. Se você ler em português e raciocinar, você já chega a essa conclusão, que não está falando de coisa de futuro, está falando de coisa daquele tempo. E o que era isso? Era a negociação da religião do imperador, porque o imperador era cultuado como Deus, o imperador romano, e se você não participasse desse culto ao imperador, você ficava impedido de fazer negociações. Era isso. Então, essa é a marca. Então, não tem nada a ver com aplicar. Já aplicaram isso a código de barra. Já aplicaram isso ao cartão de crédito que vem com chip. Uhum. Agora é o Drex. Ou seja, é só surgir alguma coisa que está no Apocalipse. Então, é uma leitura. Eu não quero usar palavras muito fortes. É uma leitura tonta. É uma leitura, Tiago, de pessoas que não estão interessadas em entender. Não estão. Estão interessadas apenas em criar problema. Eu sou contra que o governo tenha esse tipo de controle sobre o meu dinheiro. Ok. Lute nas esferas jurídicas, lute com o parlamento brasileiro para que isso não seja aprovado. Mas ficar enfiando Apocalipse nisso, tem nada a ver, né, Tiago? É verdade. Eu gostei de uma função que o Drex vai ter que eu achei muito interessante. Por exemplo, né? Você está vendendo o teu carro, né? Vamos botar isso não, e a gente... mas não, posso você não tá. vender se quiser. Um exemplo, né? Aí eu quero comprar o seu carro. Hoje em dia, a pessoa tem uma certa insegurança se a pessoa vai receber realmente o valor, né? Porque você tem que ter uma transação. E, tipo assim, se o cara tem receio se ele vai receber o carro e o cara que está com o carro está com receio se ele vai receber o dinheiro.
Claro. O Drex, ele vai dar a possibilidade de a transferência acontecer de forma simultânea com a troca do documento do carro, por exemplo. Quando a gente fizer a negociação, no momento que o teu carro, o documento do teu carro passar para o meu nome, o dinheiro da minha conta pula para tua Já conta. vai Exato. automaticamente. Automaticamente vai estar ligado o documento do carro com a transação bancária. Então vai acontecer de forma automática. O documento passou para o meu nome, o dinheiro caiu na tua conta. Então, vai facilitar muita coisa. Claro, o governo vai ter mais controle. Qual governo quer ter controle? O governo existe para controlar. A função de qualquer governo é isso, controlar. E vai evitar sonegação, né? Creio que tenha todo esse negócio. O imposto de renda mesmo agora, cada vez mais já vem pronto para você. Não é você mais que diz ao governo, é o governo que diz a você o que você gastou. Porque antes você tinha que preencher e indicar, né? Agora não, já vem de lá. Entendi. Né? Então, faz parte do controle social. Carlos... E olha, aqui eu não estou a favor de nada Não. disso. Eu estou dizendo apenas que é assim, tá? Sim, exatamente. Inclusive, Carlos nem sabia da Eu nem existência do sabia Drex. do Drex. Mas, antes da gente ir para as perguntas do YouTube, você falou sobre a questão dos adventistas e testemunhos de Jeová. A visão deles da volta de Jesus e do fim do mundo é diferente, porque, pelo menos, os testemunhos de Jeová que eu entendo, é que nós não vamos para o céu. A gente vai continuar aqui na Terra do jeito que existe, só que sem dor, sem fome, sem nada, a gente vivendo em paz e harmonia com a paz aqui na Terra. Essa visão adventista, testemunho de Jeová, de fim do mundo, de volta de Jesus, por que ela é tão diferente também das visões apocalípticas, até da própria igreja evangélica no geral? Eles pegaram uma vertente da onde para ter essa visão? Porque eles não, os protestantes, quando dizem só seguimos a Bíblia, é mentira. Eles seguem a tradição do fundador deles. O modo como o fundador lê é que eles vão seguir. Então eles são fundamentalistas. O que é o fundamentalista? É aquele que lê ao pé da letra, o que está escrito é para ser assim, é o fundamentalista. Eles são fundamentalistas, leem, por exemplo, o texto de Isaías, que fala do tempo de paz, aonde o touro comerá junto com o leão, a vaca vai conviver com o urso. É uma metáfora, uma poesia que Isaías conta e que eles leem como sendo real. Então, eles, nos desenhos até deles, mostra a criancinha mexendo com o leão. Sim. Né? Então, eles pensam assim. E tem mais um detalhe. Para os testemunhos de Jeová, Jesus já voltou, tá? Voltou em 1914. Está reinando invisivelmente. Mas a volta de Jesus se deu na Primeira Guerra Mundial. Dorme com esse barulho, Tiago. Que interessante. Mas Mas por quê? por quê? Eles têm um porquê? Porque o fundador marcou essa data. Ah. E aí, nessa data, houve a Primeira Guerra Mundial, então confirmou. Fonte Arial 12. Entendeu? Ou vozes da minha cabeça também. Da minha cabeça. É isso. Então, Todo nós já respeito aos tivemos- testemunhos de Jeová, pelo amor de Deus, nós tá? já tivemos muita gente marcando data de volta de Jesus, até papas caíram nisso. Ah, é? Tem papas que marcaram. Cristóvão Colombo, Newton, marcaram datas da volta de Jesus. Os incas, as astecas. Não porque eles não conheciam Jesus, né? Mas aquela parada de 2012 era eles, não era? Mas não era a volta de Jesus, era o fim do mundo, né? Quem? O filme 2012 foi baseado em cima da Azteca, não Eu é? sou muito de filme, Enfim, eu né? não vejo filme. Não, esquece, né? Não vai agregar em nada. Se você perguntar isso. alguma coisa do Chaves, eu sei responder. Agora, Gostou da volta do Chaves? Claro que eu gostei da volta do Chaves. Assisti. Foi Acapulco, né? Acapulco. O pessoal reclamou que utilizaram inteligência artificial no episódio, né? Usaram nada. Eles melhoraram a qualidade lá, ficou meio Não notei, zoado. não notei. Enfim. Eu achei bom. Eu Carlos, gostei. vamos lá. Ah. Se tiver vida em outros planetas, cai por terra a existência de Jesus? Caraca, essa daí eu preparei pro final, hein? Mas por que Não cairia? sei, porque o pessoal diz o seguinte, que é o planeta Terra,
né? Nós somos humanos, imagem e semelhança de Jesus. Se existe vida fora daqui, é uma mentira tudo que a gente viveu. O pessoal fala. Bobagem. Se existir vida você não crê que Deus é o criador de tudo? Eu creio. Não, criou esse planeta e criou outros. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Jesus veio salvar a humanidade. O outro planeta não é humanidade, eu não sei, aí vai ter que ver o que eles são. Mas é muito difícil falar disso. Eu só digo assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada, né? Se tem outros planetas, outras formas de vida, tudo é do mesmo Criador. Uhum. Vai ser só interessante conversar com eles, a noção de Deus que eles têm, né? Aí a gente vai ter que ter um papo. Já pensou? Tem um papa lá. Aí tem o papa... Qual é o papa extraterrestre, e tem o papa do planeta Terra. Vamos ver como é que vai Qual ser. é o papa verdadeiro, né? Eu só digo o seguinte, diante da fé católica, tirando a brincadeira, diante da fé católica, não tem inconveniente nenhum se houver vida inteligente em outro planeta, porque tudo é do mesmo Deus. Pronto. Perfeito. Se você ainda não deixou sua pergunta para o Carlos responder, tá aí a hora agora. Você pode deixar sua pergunta nos comentários aqui do YouTube ou do Spotify, caso você esteja escutando a gente no Spotify. É importante a gente falar isso também, que além daqui do YouTube, esse episódio está completo no Spotify. Inclusive, é liberado no mesmo horário do YouTube. Às 3 horas da tarde, ele é lançado tanto no YouTube, de forma de estreia, e é lançado de forma de episódio lá no Spotify às 3 horas da tarde, todo o domingo. Então, se você quiser ouvir o Católicos Querem Saber podcast também no seu carro, fazendo exercício, você tem essa possibilidade lá na plataforma do Spotify. Perfeitamente. Vamos lá para as perguntas. A Glauci, ela perguntou o seguinte: Oi, Tiago e professor Carlos. Minha filha fez para mim a seguinte pergunta: por que Saul invocou Samuel, sendo que Samuel estava morto? Fiquei sem resposta. Professor, o que o senhor me disse sobre essa... O que o senhor me diz sobre essa pergunta que ela me fez? Na verdade, não é a Glauci, é a Ana de Belém do Pará, que ela botou o nome no final. Meu nome é Ana do Belém do Pará. Ana de Belém do Pará. Ela está citando um texto do Antigo Testamento, onde o rei Saul vai a uma necromante. Necromante é uma pessoa especializada em invocação de mortos. E Saul vai lá porque ele quer falar com o espírito de Samuel, não é isso? Aí baixa lá um espírito e todo mundo fica assustado, até a necromante fica assustada com o que acontece ali. Bom, Saul foi lá porque ele tinha dúvidas, Samuel estava morto e ele queria saber a opinião de Samuel. É como uma pessoa que vai numa sessão espírita e quer falar com um ente falecido. Aquilo ali é uma espécie de uma sessão espírita. Algo que é condenado pela Bíblia, condenado pela tradição cristã, porque se você confia em Deus, se a sua esperança está em Deus, você não deve ficar consultando o mundo dos mortos. Você não deve ficar procurando adivinhações. Essa é a ideia. Então, não é porque Saul fez isso que virou exemplo para se fazer. Ao contrário, Saul fez isso e foi criticado por ter feito isso. Então, não é porque ele fez que é bom fazer. Não, ele fez no momento de fraqueza dele. Saul foi um mau rei e, nesse momento de fraqueza, se viu ali alguma manifestação sobrenatural. Tem uma discussão. Era Samuel? Não era Samuel? O que era? O que pode ser analisado aquela cena ali? A gente teria que fazer um estudo mais prolongado. Mas, para responder para sua filha, basicamente o seguinte: Saul fez alguma coisa que é condenado. Não é positivo o que Saul fez. Perfeito. Lena Costa. O que pode ser dito sobre os santos que receberam os estigmas de Cristo? Por exemplo, São Padre Pio. O primeiro santo a receber os estigmas de Cristo, sabe quem foi? Não. São Francisco de Assis. Foi o primeiro. O que são os estigmas?
são aquelas marcas da crucificação. Ferida nos punhos ou nas mãos, ferida do lado, na testa, nos pés, lembrando a crucificação de Cristo, lembrando a paixão de Cristo. O que a igreja diz sobre isso? Ter estigmas, observa o que eu vou dizer, presta atenção. Ter estigmas não é prova de santidade. A mesma coisa Jesus disse hoje para a gente aqui dos milagres. Não é porque foi feito um milagre, expulsou um demônio, que é de Deus, não. Às vezes o cara não tem prática nenhuma de verdadeiro evangelho na vida dele. Então, ali naquela igreja tem milagres. Não quer dizer nada do ponto de vista de evangelho no coração. Os estigmas são a mesma coisa, Tiago. Essas marcas que algumas pessoas desenvolvem, elas inicialmente não são prova de santidade. Elas são prova do quê? De que aquela pessoa é uma pessoa que medita e é focada na paixão de Cristo. O que a gente sabe sobre o funcionamento do corpo humano? Se eu fico focado em alguma coisa, aquilo de alguma maneira se manifesta no meu corpo. Um exemplo bobo. Se eu ficar com vergonha, eu fico vermelho. É o corpo reagindo às minhas emoções. Então, da mesma forma, uma pessoa focada em meditar os sofrimentos de Cristo, dependendo do grau de meditação e de envolvimento emocional que ela tem com aquilo, pode se manifestar no corpo os estigmas, as chagas de Cristo. Então, inicialmente, observa o que eu estou dizendo, não é nenhuma prova de santidade de ninguém. É prova de que a pessoa é focada naquela meditação dos mistérios de Cristo. Ponto. Então, tem que analisar para além dos estigmas. A pessoa tem os estigmas e, além disso, é uma pessoa que vive o Evangelho, é uma pessoa que tem as bem-aventuranças na vida, é uma pessoa que tem a prática da humildade, da misericórdia, da solidariedade, do perdão. Aí você já começa a avançar para analisar uma santidade. Mas só ter os estigmas... Então, por exemplo, São Francisco de Assis, ele é santo porque teve os estigmas? Não. Ele é santo pela prática de vida que ele deixou e que, além disso, ainda tinha os estigmas. São Padre Pio é a mesma coisa. E há muitas pessoas que têm estigmas até em relatos de igreja protestante, tá? Pessoas que têm os estigmas, mas que têm problemas psicológicos, têm desvios de personalidade. Então, não fique atrás de sinais miraculosos. Não baseie a sua fé nessas coisas. O buraco é mais embaixo. A fé católica, ela é muito mais profunda do que apenas coisas de show, de aparência, de coisas que chamam a atenção. Bacana. Marisa. Professor Carlos, gostaria de saber sobre as orações aos santos, tipo a oração de São Bento, né? Se ela tem validade, né? Tipo, né? Porque o pessoal também utiliza a oração de São Bento como exorcismo, né? Uhum. E outra pergunta. É obrigatória ir à missa todos os domingos? Então, a oração de São Bento, ou qualquer outra oração santo, você não pode pensar que ela tenha uma validade mágica. Uhum. Porque toda oração que você achar que tem uma validade mágica é superstição, é feitiçaria. Aquilo que eu pegar e ler, eu tenho que ler isso aqui, ó, tantas vezes, se eu ler, vai acontecer. O que é isso? Feitiço. Isso não é oração. Eu creio em feitiço.
Entendeu? Uhum. Estou lendo como se fosse um feitiço. Agora, quando eu leio uma oração de São Bento, qualquer oração aos santos, no sentido de entregar minha confiança à oração deles, à intercessão deles, entregar minha vida, dizer seja feita a vontade de Deus, maravilha. Agora, eu não posso achar que eu tenho na mão umas palavras mágicas que, se eu fizer, vai funcionar. Essa mecânica, eu falei e deu e funcionou, isso não é oração, isso é feitiço. Uhum. Com relação à missa, sim. A Igreja Católica ensina que é uma obrigação do católico ir à missa todo domingo. Eveline, uma dúvida. Os objetos que são abençoados pela TV, internet, essa bênção é válida ou não? Porque ando ouvindo alguns padres dizendo que não e outros dizem que sim. Se é válido ou não. Então, existe uma bênção que o Papa dá, bênção Urbi et Orbi, que é uma bênção para Roma e para o mundo. Uhum. Inclusive, essa bênção tem no primeiro dia do ano, 1º de janeiro. Então, você tem essa bênção onde o Papa abençoa o mundo inteiro a partir da bênção que ele dá em Roma. E essa bênção é televisionada. E a Igreja entende que, inclusive, é uma indulgência. Você assistir a bênção Urbi et Orbi pela televisão. Então, a gente está falando de mundo espiritual, né? A gente não está falando de algo físico. Eu tenho um copo aqui, eu vou ter que te dar aí, segura esse copo, você tem que estar aqui perto. Não. Então, se entende que a bênção sobre pessoas, sim. Bênçãos sobre objetos, sim. Não se abençoa a água que você está ouvindo no rádio, está ouvindo na televisão. Então, sim, é possível. Os sacramentos, não. Sacramentos não podem ser dados por meios de comunicação. Por exemplo, eu vou fazer uma confissão pelo Zoom. O padre vai me atender na chamada de WhatsApp. Não. Mas bênçãos, sim. Bacana. Elizabeth, ela está perguntando, só para contextualizar, é o episódio sobre a aparição de Nossa Senhora, tá? Sim. E sobre Garambandal, o que fala do sinal que ficará entre os pinheiros. Fala do último Papa? Eu desconheço. Eu Também desconheço. Não sei informar. Não sou especialista e nem me aprofundei nessa aparição. Não sei dizer, não. Essa de Garabandal foi a que o Vaticano disse que não foi aprovada. Que não aprovou, que né? não aprovou a visitação e tudo mais, Se né? não aprovou... A de não tá Medjugorje aprovado. foi a que foi aprovada, que foi lido aqui, né? Isso, o Medjugorje documento. foi que eu trouxe aqui. Sim. E que trouxe a validação da Igreja para com aquela devoção. Uhum. Agora, Garabandal, você que mesmo que tinha me dito, né? Foi. Que a Igreja rejeitou. Rejeitou. Se rejeitou, está rejeitado. Não tem o que se discutir. Alice, não creio muito em revelações particulares. E como a Igreja sabe que essa última profecia é isso que o Papa João Paulo II disse ser? Porque você falou que aquela última profecia já tinha acontecido, que era ele, o Papa, que iria sofrer atentado e tudo mais, né? Ele também supôs, desconfiou e imaginou, embora eu saiba que está no catecismo. Não está no catecismo, não. Ela está falando do seguinte. Tá. A terceira parte do segredo de Nossa Senhora de Fátima falava de um homem vestido de branco alvejado. Certo. Então, em 2000, o Papa João Paulo II publicou um documento, não tem nada de catecismo nisso, é um documento do Vaticano, analisando a aparição em Fátima, as aparições de Fátima, as mensagens, e chegando à conclusão de que essa profecia de Nossa Senhora de Fátima sobre um homem de branco caído, alvejado, de bala, seria o João Paulo II, que em 1981, lá na Praça do Vaticano, foi alvejado por uma bala no dia de Nossa Senhora de Fátima. Olha que interessante. E aí o Vaticano publicou essa interpretação da mensagem de Fátima. Aí ela pergunta, como é que o Papa João Paulo II sabia disso? Bom,
deve ter juntado os fatos, analisado a história, e essa interpretação foi, inclusive, vista pela irmã Lúcia, que foi a vidente de Nossa Senhora de Fátima, e ela estava de acordo. Então, mais do que isso eu não sei dizer. Aí tem que esperar para a gente estar com o João Paulo II e perguntar para ele. A Maria Goretti perguntou o seguinte: fazer sacrifício por gratidão é errado? Não, por que seria errado? Não sei o que seria também, É porque sacrifício por gratidão. É porque teve um episódio que a gente estava falando sobre pagar promessa, né? Que nenhum sacrifício é tão grande quanto o sacrifício que Jesus fez. Então, fazer esse tipo de barganha não seria tão correto. Aí ela está falando, eu sou grato por ter recebido uma graça. Fazer um sacrifício em prol disso seria errado? Não seria errado. O que ela está falando? Será que é subir escada de joelho, por exemplo? Pode ser. Né? Pode ser, pode fazer, por gratidão. Agora, tem maneiras mais saudáveis de você mostrar gratidão por Deus, né? Seja caridoso, tenha paciência com o próximo, ame as pessoas, seja um perdoador. Aí você está fazendo alguma coisa útil para alguém e demonstrando sua gratidão para com o que Deus fez com você. A Lucy Maria perguntou o seguinte, tem a ver com o nosso episódio de hoje, com o tema de hoje, tá? Então, basicamente, eu vou fazer a pergunta, porque senão o pessoal, não fez a minha pergunta, mas foi respondido também durante o episódio que você perguntou, tá bom? Ela diz o seguinte: hoje temos muitas aparições que chega a confundir a cabeça. Agora temos o padre Oliveira e a freira nordestina com profecias do fim dos tempos, retorno de Jesus e etc. Ouvi dizer que tem um grupo de pessoas preparando lugares para acolher as pessoas após a tribulação. Professor, o que o senhor poderia dizer sobre isso? Pois assusta. Sai fora de ler isso. Você está lendo isso para quê? Se está se assustando, vai ler o Evangelho, filha. Abre a Bíblia, lê Mateus, Marcos, Lucas, João, lê as cartas de Paulo. A gente fez uma aula nessa semana sobre Romanos 14. Lê Romanos 14. E para que você está lendo essas coisas? Está te agregando em quê? Nada, né? Pelo que você falou, é nada. Então, a minha recomendação é essa: vai estudar o catecismo da igreja, vai ler o Evangelho, se concentra no que é importante. Porque enquanto ficar com essas coisas de disseram e disseram, a sua mente entra em colapso. Você fica enlouquecido. Você sabia, Tiago, que grande parte de pessoas que estão em manicômios, sabe de onde elas vieram? Não. De igrejas. De igrejas? É. Não sabia. De igrejas que ficam pregando essas coisas aí. Nossa. A estatística é essa. Eu tenho amigos pessoais meus que só não enlouqueceram porque eles tiveram um amparo de gente séria ao lado deles. Mas os grupos religiosos que eles andavam iriam enlouquecê-los. E esses amigos pessoais têm outros amigos que eu não conheço, aí são relatos deles, que estão em loucura por causa do ambiente religioso que viviam, que era só pecado, diabo, fim do mundo, tragédia. E um detalhe, tá? São católicos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É o que eu falo para todo mundo. Quer ler essas coisas? Lê o que você quiser. Mas antes lê o Evangelho. Fica ciente do que Jesus ensinou. Depois você vai peneirando o que serve, o que não serve. Por exemplo, a igreja aprovou Medjugorje. Não aprovou? Eu li aqui. Com ressalvas. Aquelas mensagens de Medjugorje que são sobre o fim do mundo, tragédia, catástrofe, a igreja entendeu que eram percepções dos videntes, não mensagem de Nossa Senhora. Então, a igreja fez uma separação ali. Porque esse tipo de mensagem, esses aí eu não conheço, que ele citou, como é que é o nome? Padre Oliveira e a freira nordestina. Não sei nem quem são. Mas se tem esses tons aí de final de coisa, de tempo, de mundo,
não tem a ver com a fé católica. É simples de você saber isso. A fé católica, ela não é apavorada, Tiago. A fé católica, ela procura por estudar, por conhecer, pelo método científico. É pé no chão. É coisa sadia. Tudo que envolve loucura, você já fica com o pezinho atrás. Já sabe que não pode ter muito a ver com a fé católica. A Elizabeth perguntou o seguinte: como se faz com alguém que você perdoa e ela continua fazendo? Ué, termina de se relacionar com ela, ué. Tem gente que você tem que deixar de se relacionar, perdoar, porque preste atenção, você pode perdoar alguém e manter um relacionamento, ótimo. Mas tem gente que não dá, Tiago, porque tem gente que não se emenda, tem gente que é entrão na sua vida, que não tem limite, que ultrapassa, que atropela, que não dá para conviver com o sujeito. O sujeito é inconvivível, existe essa palavra? Não dá para conviver. Inconvivente. Inconvivente. Aí, o que você faz? Você encerra, ó, não dá mais para me relacionar com você. Acabou. Mas você faz isso perdoando. Ou seja, não vou levar rancores, vontade de vingança, desejar o mal, nada. Apenas não tenho mais relacionamento com aquela pessoa. Ótimo. Porque senão, Tiago, você confunde ser perdoador com ser bobo. Não, você não pode ser bobo. Tem gente que não dá para conviver. Uhum. Tem gente que não combina. Então, você encerra a relação, mas perdoando. Ó, não me deve nada, está tudo bem, não quero mal, não vou ficar planejando vingança, não vou ficar falando mal dela para ninguém, apenas não quero mais me relacionar. Tem gente que é assim. Sim. Você vê isso biblicamente. Paulo e Barnabé, eles entraram num conflito que cada um foi para o seu lado. Mas depois você não viu Paulo falando, porque Barnabé tem que morrer, Barnabé tem que ir para o inferno. Não. Relacionamento encerrado, acabou. Não dá, tem gente que é assim. Você tem alguém assim, Tiago? Tem. Fazer o quê? Eu também tenho. Não é por minha vontade, mas eu não tem como fazer Eu tenho reaproximação gente forçada. que, no máximo por e-mail, é o que eu permito. Uhum. Porque se passar disso, estraga a sua vida. É terrível. É terrível. O Nemir, grande Nemir. E Nemir é o assistente número 1 aí de todas as aulas. Exatamente. Ele fez uma pergunta mais ou menos no mesmo sentido, né? Mas eu acho importante trazer aqui também, porque pergunta do Nemir, né? Uhum. Ele falou assim, olha, realmente a gente fica doente com as pessoas que a gente não perdoa, né? Questão de sentir na alma. Mas se a outra pessoa não quiser o perdão, como que fica, professor? Ué, problema dela. O seu papel é dar o perdão. Agora, se outra pessoa não quer, ela que conviva com a doença dela, doença de ódio que ela carrega no coração. Agora, não confunda, Nemir, perdão com convivência. Tem gente que não quer voltar a conviver com o outro, direito dele. Não quer dizer também que ele não tenha aceitado o perdão. Ele aceitou o perdão, ok, está perdoado, eu não devo nada, nem a pessoa me deve, eu não quero fazer mal a ninguém, nem nada, tudo bem, só não quero mais conviver, era o que eu estava falando agora há pouco. O Lucas perguntou o seguinte: se possível, explica por que Jesus, em algumas passagens, não queria que dissessem ao povo que ele era o Messias. Porque dizer ao povo que ele era o Messias, naquele momento, não era conveniente, visto que ele era entendido como um rei político. Messias, o sentido de Messias no Antigo Testamento era um rei. Então, se Jesus permitisse que o chamassem de Messias naquele momento, quando ele proibiu, as pessoas iriam entender errado a missão dele. Iriam entender que ele era um rei político que viria governar Israel.
Então ele não aceita até a cruz, para que eles entendessem o tipo de Messias que ele era, que não era o Messias tipo rei que eles aguardavam no Antigo Testamento, mas era o Messias do servir, da entrega. Então isso acontece em Mateus 16, quando Pedro fala, tu és o Filho de Deus vivo, ele logo proíbe de falarem quem era ele, porque ainda as pessoas não tomariam consciência. Como não tomaram? Veja que houve a morte, ressurreição. Lá em Atos 1, na cena que Tiago abriu hoje o podcast falando, eles perguntam assim para Jesus, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, eles não tinham entendido nada ainda. Aos 45 do segundo tempo. Não tinha entendido nada. Imagina isso no início, lá no meio da caminhada, que era Mateus 16. Gente. Então, cada hora, tudo tem a sua hora. Eu fico imaginando Jesus vendo essa situação. Eu recebi né? uma figurinha, Jesus descendo da cruz, você já viu? Não. Filmaram um teatro aí, Jesus desceu da cruz. Aí Aham. a figurinha, Jesus descendo da cruz, e aí descrito assim embaixo, desisto. A Luzia Amélia pediu para o senhor explicar um pouco sobre o milagre. Pediu para quem? Para o senhor. O senhor? O senhor. Mas aí você tem que entrevistar o senhor. O senhor professor. Ah, A Luzia Amélia pediu para você explicar sobre o milagre de Lanciano. milagre lanciano é um milagre eucarístico, onde você tem lá o sangue coagulado e você tem uma fatia de carne conservada no formato de uma hóstia. E aí, pelos estudos que foram feitos, acontece um fenômeno interessante ali. Aquele sangue coagulado está em bolinhas, né, coaguladas, e se você pesar uma bolinha, tem um peso. Se você pesar duas, tem o mesmo peso. Se você pesar as 5, tem o mesmo peso. É uma coisa... E a fatia de carne que está lá, se analisou, é uma fatia de miocárdio humano. É o centro do coração humano, aquela carne. E o furo que ela tem é exatamente no lugar aonde, se você enfiar uma lança por aqui, você fura. Que seria a fatia do coração de Cristo, né? Enfim, tem muito estudo interessante acerca do milagre de Lanciano, que é um milagre eucarístico. A história é que, durante uma missa, o vinho se coagulou como sangue e a hóstia ficou naquele formato de carne humana, de coração de miocárdio humano. Isso é o milagre de Lanciano. Lanciano porque é uma cidade da Itália, onde aconteceu isso. E o que eu conheci, né, eu vi sobre milagres eucarísticos, que as pessoas elas veem isso, né, hoje como essa questão de mística, né, mas não é uma boa coisa, né, quando acontece um milagre eucarístico, porque teoricamente seria para provar algo que já seria da nossa natureza de fé, de acreditar que é o corpo e sangue de Jesus. Quando acontece um milagre, é porque existe a dúvida. Existe alguém ali que desacreditou. Então, pelo que eu estudei, né, vi, que toda vez que acontece um milagre eucarístico, é para provar para alguém ou para alguma situação que aquilo realmente é real, que é corpo e sangue de Cristo. Os milagres, qual é a função do milagre? A função do milagre é comprovar alguma coisa. Toda vez que havia um milagre no Evangelho, o milagre era a função de comprovar. Tanto é que, quando termina a vida de Cristo, começa a igreja em Atos dos Apóstolos, os milagres vão ficando cada vez mais raros. É muito diferente do tempo de Jesus a quantidade de milagres. Por quê? Porque os milagres na época de Jesus tinham a função de provar que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. Depois que isso já está comprovado, não se tem mais a necessidade de milagres, porque o milagre passa a ser a fé das pessoas. O milagre passa a ser a igreja,
a fé, a reunião daquelas pessoas. Isso passou a ser um milagre. Então, sempre que há um milagre, é uma comprovação. Se é preciso comprovar, é porque tem dúvida, né? Então, quando há um milagre eucarístico em algum lugar, é uma manifestação divina para confirmar confirmar a Eucaristia. Sim, perfeito. A Eveline Marcondes perguntou o seguinte: se a igreja não aprova os elementos que vertem de Nossa Senhora do Mel, por que ela faz até peregrinação e é cultuada? Isso pode? Tem algum tipo de autorização? Então, não é que ela já bateu o martelo aí, né, dizendo que a igreja não aprova. Mas não tem isso. Tem o estudo que está sendo feito. Não tem nenhuma posição oficial da igreja ainda sobre Nossa Senhora do Mel. Então, ela não pode dizer isso. A igreja não aprova, dando a impressão de que a igreja definiu, que não, a igreja não definiu nada. A imagem de Nossa Senhora do Mel, que verte mel há mais de 30 anos, é algo que está ainda sendo analisado. Não se tem uma posição final sobre isso. Sim. Não, na pergunta ela colocou se a igreja ainda não aprova os elementos. Por que mesmo ainda não aprovado? Eu não ouvi o ainda. Mas, de qualquer maneira, se ela ainda não aprova, ela ainda não desaprova. Entendi. Não é? Então, há essa manifestação de fé popular até para avaliar os frutos disso. Tem dado frutos espirituais, tem dado frutos de conversão. Depois é que a igreja tem uma posição final, igual Medjugorje. Medjugorje foi mais de 40 anos do fenômeno para a igreja ter um posicionamento. E aí a igreja analisa principalmente isso, os frutos espirituais. Agora, só pode demonstrar frutos ou não frutos se tiver lá as pessoas que querem ver, que querem se submeter àquela experiência. Bacana. A Débora Costa: se a ressurreição é da carne, quem estava com Jesus na transfiguração? Elias não subiu ao céu sem morrer? As pessoas nas transfigurações eram mesmo Moisés e Elias? Rapaz, é muita pergunta. Bom, ressurreição da carne é no juízo final, é no último dia, como eu já disse hoje. Ali, ao aparecer Moisés e Elias ao lado de Jesus, você não pode imaginar ali aparecimento de corpos, né? Você tem que imaginar, primeiro, um sentido daquele relato. Você não pode nem imaginar especificamente que houve ali presenças espirituais. A gente não pode nem chegar a isso. A gente tem que entender mais o sentido daquela cena. Qual que é o sentido daquela cena? O sentido é que Moisés passou, Elias passou, agora é com Jesus. Esse é o sentido. Agora, descrever essa cena como alguém ter visto a presença de Moisés, de Elias, corpos deles presentes, aí a gente tem que fazer uma leitura mais calma do texto para compreender. O mais importante ali é o sentido. Todos os evangelhos, Tiago, foram escritos com um sentido: reforçar que Jesus é aquele que está com a bola no pé. Reforçar que Jesus agora é que manda no jogo. Então, se faz uso de cenas reais, se faz uso de linguagem simbólica, se faz uso de interpretações de texto do Antigo Testamento para isso. Então, devagar com o andor, que o santo é de barro. Última pergunta de hoje. Última pergunta. Vocês perceberam que hoje foi uma metralhadora de perguntas em cima do Carlos, hein? E isso daí foi porque nós temos que adiantar aqui as perguntas, que o pessoal já está reclamando, Carlos. Eu já vi lá os comentários. Eu boto a pergunta, mas o Tiago não faz. Então O Tiago faz
Acepção de pessoas. Não. É porque a gente acaba tendo menos tempo para as perguntas do YouTube do que as perguntas do tema do dia, né? Mas aí hoje eu falei assim, não, vou trazer uma sequência maior pra gente poder dar uma adiantada também Tá certo. nessas perguntas. Ainda bem que eu tô preparado aqui, ó. Tô preparado. A Glauci Araújo, ela disse que tá assistindo no dia 17 de setembro, pra você ver como tem bastante tempo já, ó. Sim. Quando fala sobre esse relacionamento Maria com João, o diálogo de Jesus e Maria, gostaria de pedir para falar sobre esse tema, dos filhos de Maria, que os protestantes falam disso o tempo todo. Sei que João era filho de Zebedeu. Já até mostrei a um protestante na Bíblia dele, mas infernizam a nossa vida com isso, que Maria teve outros filhos. Bom, isso aí, Tiago, dá uma aula de 2 horas. Porque você pode pegar cada irmão que é citado lá como irmão de Jesus, são 4 os nomes deles: Tiago, José, Judas e Simão. São 4 chamados irmãos de Jesus. Está lá em Mateus 13, 55. E você consegue identificar na Bíblia a maioria, só o Simão que você não consegue. Mas os outros 3, você consegue identificar o parentesco deles com outras pessoas, que eles são filhos de outras pessoas e não são filhos de Maria e José. Você consegue fazer isso. E aí eu vou recomendar uma coisa, posso? Pode. Você vai entrar aí no YouTube, na busca do YouTube, você vai digitar assim, católicos querem saber 5. Bota o número 5. Vai aparecer um vídeo para você detalhado sobre isso, aqui no YouTube. Depois você vai digitar na busca, católicos querem saber 18. Vai abrir um outro vídeo que complementa o vídeo 5. Eu explico isso ali, Tiago, detalhadamente. Então, poupe um pouco a voz desse cristão aqui e vai e faz essa pesquisa aí no YouTube. Católicos querem saber 5, católicos querem saber 18, que é o vídeo número 5, é o vídeo número 18, com essa temática detalhada para você. Agora você tem que sentar e assistir com calma, pegando sua Bíblia, comparando, porque esse negócio de família, esse é filho desse, é primo desse, é difícil pra caramba. É igual se eu te perguntar assim, Tiago, o pai do Papa é filho único do meu pai. O que o Papa é meu? Passou de batido. Não é Como que é? difícil? Você repete, por favor. O pai do Papa, presta atenção. Tá. O pai do Papa é filho único do meu pai. O que o Papa é meu? Você sabe, Thalia? Dá, Não, claro que dá. Não. Dá, ué. O pai do Papa O pai do Papa é filho único. é filho único do meu pai. É você, então. Você é o pai do Papa. O que o Papa é meu? Filho. Correto. Certa resposta. Filho único, pô. É Sim. O filho único do pai dele é ele, pô. É, Igual o meu pai do Papa, presta atenção, Aham. o pai do Papa é filho único do meu pai. Se o meu pai tem um filho único, quem é? Sou eu. Eu sou o filho único do meu pai. Uhum. Então, o pai do Papa é filho único do meu pai. Se o pai do Papa é o filho único do meu pai e o filho único do meu pai sou eu sou o pai do Papa. O Papa é meu filho. Sim. Tiago, você foi sensacional. Muito obrigado. Um espetáculo! E olha que maravilha, você é o pai do Papa. Sou o pai do Papa. Já imaginou? Tô velho, hein? Pô! Aqui, gente, acabou por hoje? Acabou por hoje. Chega. Encerramos os nossos trabalhos. Encerramos. Um bom domingo. A gente volta, então, no próximo domingo. Lembre-se, de segunda a sábado, tem cortes aqui, todo dia, 15h. Domingo, tem o nosso podcast. É isso aí. Fechou, Tiago? Fechado. Thalia, obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado a você que nos acompanha aqui semanalmente. E presta atenção. A repetição é a mãe do aprendizado. Assiste de novo.
Tchau.